Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor João Paulo, da disciplina de Geografia. Hoje nós vamos fazer uma retomada aí do conteúdo que nós abordamos no semestre passado. Dou boas-vindas aos alunos novos, né, que ingressaram aí na EJA e também aos alunos que já estavam, né, estudando aí no semestre passado. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Oceania, né? Entender o que é essa região, falar sobre a sua posição geográfica, né? Onde que ela se encontra aí no globo terrestre, né? Entender quais são os limites, né, que há próximos aí à região da Oceania. Então, nesse primeiro slide, nós estamos vendo aonde está a localização da Oceania. Então, a Oceania ela fica ali próximo ao sudeste da Ásia, né? Ela é formada por áreas continentais e também áreas insulares, né? Por ilhas. Podemos destacar das áreas continentais o território da Austrália, tá? E também o território da Nova Zelândia. Já os outros territórios, as outras regiões da Oceania é formado aí por ilhas, né, áreas insulares. Então nós temos a Micronésia, que são as pequenas ilhas, né, que ficam ali nessa área, né, que abrange aí o continente da Oceania. Nós temos a Melanésia, que são as ilhas formadas pela população que tem a tonalidade, né, da pele aí mais escura, e também a Polinésia. É importante a gente destacar também nesse primeiro slide que o território, né, da Oceania, né, a área aí formada pelas regiões da Oceania, ela se encontra próximas à linha do Equador. Então as regiões formadas pelas ilhas, pelas áreas insulares, elas sofrem a influência do clima equatorial, né, por receber maiores quantidades de raios solares. Então isso vai influenciar até mesmo na formação climática e da vegetação, né? Temos também parte, né, desse território sendo cortado pelo Trópico de Capricórnio. Então, pela proximidade que há com a região ali polar, né, com a região de onde são soprados os ventos ali da Antártida, ela vai sofrer a influência também das massas de ar mais frias, né, e vai dar uma característica também para a vegetação e para a condição climática. Então é importante a gente destacar esses fatores, né, que estão ligados aí à área, né, geográfica da Oceania. Já o segundo slide, a gente vai falar sobre o clima, né? Qual que é a condição climática das regiões aí que abrangem, né, a Oceania. Então nós temos aí 5 tipos climáticos. Nós temos o clima tropical, tá? Esse clima ele vai predominar nas áreas litorâneas do território australiano, que está sendo mostrado aí nesse mapa, mas também nas regiões formadas pelos países insulares, tá? Então, esse clima tropical vai favorecer para elevação da temperatura, né, anualmente acima dos 28 graus, né? Vai influenciar na condição da vegetação. Então, nessas regiões litorâneas, principalmente na parte norte do território australiano e nos países ali insulares, né, a gente vai ter florestas abundantes, né, com árvores de grande e médio porte, chuvas intensas, tá? Então, nós temos essa caracterização dessa região, né, do norte aí, da Austrália, os países ali insulares, tendo essa condição climática. Depois, nós temos aí o clima temperado. Esse clima temperado, ele vai predominar ali na costa sudoeste da Austrália, tá? Desculpa, sudeste da Austrália,
ela sofre, né, essa condição por conta dos ventos que são soprados das áreas mais frias, né, que partem ali da região da Antártida. Então essa floresta ela vai apresentar ali árvores de médio e grande porte, tá? Essa vegetação durante a estação mais fria ela vai sofrer um fenômeno, né, que é a perda, né, das folhas por conta da baixa, né, quantidade de chuva, e ela vai, né, receber uma tonalidade, né, mais acinzentada durante a estação mais fria. Aí nós temos, depois em vermelho, a floresta mediterrânea, que vai predominar também aí na parte sul da Austrália. Essa floresta mediterrânea ela é formada por plantas rasteiras, tá? Vai favorecer para o cultivo de alguns tipos, né, de cultura agrícola, como o vinho e também a produção, né, das oliveiras, de onde é extraído aí o azeite para fazer os azeites de oliva, as uvas usadas para fazer o vinho. Então, essa condição ela está mais destacada aí na porção sul da Austrália e também sul ali da Nova Zelândia. Já a região que vocês estão vendo em branco aí no território australiano são as áreas formadas pelo deserto, né? Então esse deserto ele vai estar mais concentrado na região central do território australiano. Mas o que influencia, né, essa condição desértica? Existe um conjunto, né, de montanhas que fica ali na costa leste da Austrália que impede com que os ventos úmidos, né, ultrapassem essa barreira natural, né, esse relevo mais acidentado, mais elevado, e dificultando com que esses ventos úmidos carregados, né, de água principalmente, provoque chuva na região ali central da Austrália. Então essa área ela sofre com frequência com queimadas, né? E muitas vezes essas queimadas elas são provocadas pela própria secura, né? Que há ali na região, né? O pouco índice de chuva, tá? Então esse fogo ele se alastra rapidamente. Então essa condição desértica na região da Oceania nós temos principalmente na parte central do território australiano. E por fim, nós temos a região do clima semiárido, que é essa mancha amarela que nós estamos vendo aí no mapa. Esse clima ele vai predominar próximo ali, né, ao extremo norte e o extremo sul também do território australiano. Essa região ela tem, né, um baixo índice, né, de chuvas. Então as plantas elas são formadas por cactos, né, porque essa vegetação, né, esse tipo de planta ele se adapta a essa condição mais seca, tá? E nessa região nós não temos, né, atividades agrícolas tão intensas devido a esse pouco índice de chuva, tá ok? Então essas são as condições aí do clima da Oceania. Sobre a vegetação, então nós temos aí na parte mais ao sul, mais ao norte do território da Austrália e também a região formada ali pelas ilhas, né, pelos países insulares, a gente vai ter a floresta tropical equatorial, tá? O que é essa floresta tropical equatorial? É aquela floresta que apresenta uma elevada temperatura, um elevado índice de chuva, né, por conta ali da proximidade com a linha do Equador e também os intensos ventos úmidos que sopram do oceano. Então isso possibilita essa condição tanto para a parte norte do território australiano e para os países ali formados pelas ilhas, né, Polinésia, Micronésia e Melanésia, como nós vimos no primeiro slide. Aí nós temos a floresta temperada, tá? Essa floresta temperada, ela vai predominar principalmente ali na porção mais ao sul do território australiano, por conta da proximidade com o polo, né, ali com a região da Antártida, né, os ventos úmidos vai favorecer para a formação desse tipo de vegetação, né, uma floresta que é muito adaptada a uma temperatura mais baixa, né, não ao frio intenso, mas a
a uma temperatura mais amena, tá? Temos a floresta também chamada aí de savanas, tá? Essas florestas de savanas, pessoal, é uma floresta de clima tropical, mas esse clima tropical ele é definido por duas estações, tá? A estação mais chuvosa e quente durante o verão e a estação mais seca e fria durante o inverno, tá? Essa vegetação ela vai apresentar as plantas ou as árvores espaçadas, né? Uma distante das outras, tá ok? Temos também as áreas formadas por vegetação de áreas elevadas, né? Áreas de montanhas, né? Então, essa vegetação ela sofre a interferência também do clima mais frio, principalmente na parte mais elevada, né? Desse relevo, tá? Então, a vegetação ela vai variando de acordo com que o relevo ele vai sofrendo os reflexos provocados pela altitude, pela elevação. Então a gente vai tendo uma variação, a temperatura vai diminuindo, a condição da vegetação ela também vai sendo aí alterada. Então essa mancha mais verde que a gente está vendo aí no mapa aí da Oceania. Depois nós temos a região de steppes e pradarias. Essa vegetação de steppes e também de pradarias, pessoal, ela vai predominar na porção sul do território australiano. Essa vegetação ela recebe esse nome de steppe por ser uma vegetação mais rasteira, né, com poucas árvores, né, tendo predomínio das gramíneas, e essa condição só é favorecida por conta da temperatura mais baixa. E por fim, nós temos as áreas de deserto, que são as regiões em vermelho nesse mapa, né, que é a região mais central do território australiano. Essa vegetação ela apresenta essa condição por conta da baixa, né, pelo baixo índice de chuvas, né, que ocorre ali nessa área. Então, a gente vai ter um solo arenoso, né, praticamente sem vegetação, dificultando principalmente a ocupação humana, tá? E essa região é considerada, né, aí, dentro, né, da área que abrange a Oceania, uma das regiões que menos, né, são utilizadas para fins agrícolas, principalmente por conta do baixo, né, índice de chuvas. Depois, por fim, nós temos aqui alguns aspectos, né, ligados aos tipos de animais, né, que existem ali na região da Oceania. Então, nós temos muitos animais exóticos. O que são esses animais exóticos? São animais que não existem em outras regiões do mundo, tá? Como nós sabemos, no passado, todos os continentes, né, o nosso globo terrestre, né, ele estava todo unido, né, chamado aí de Pangeia, né, ou toda a Terra. E à medida que esses continentes eles foram impulsionados, né, pelas placas tectônicas, aí, né, o movimento provocado pelo magma, né, pelas rochas lá que estão em estado praticamente líquido, essas regiões elas foram tomando formas, né, e também os pontos foram sendo alterados, e a Oceania ela ficou, né, distante de várias áreas. Então, essa distância que a Oceania tem em relação a outras regiões, né, estar isolada, deu essa condição dela apresentar animais que em outras regiões não existem no mundo. Então, nós temos aí no canto superior esquerdo aí de vocês o diabo da Tasmânia, né, que é um animal ali típico do continente da Oceania. Temos aí ao meio o koala, que é um animal também típico da região, tá? E no canto aí inferior direito de vocês da imagem, nós temos o canguru, né? Acredito que a maioria conhece esse animal, né? Já viu por documentários, né? Ou até mesmo, né, em sites, né, em buscas e pesquisas, vocês já tenham se deparado com esse animal, tá? Então, esse continente, né, essa região, ela tem uma diversidade, né, natural,
tanto nas condições climáticas, na condição da vegetação, muito interessante, tá? Então é importante a gente entender, compreender e ver, né, essa variedade que existe na região, né, formada aí pelo continente da Oceania. Nas aulas posteriores, né, nós vamos aí abordando outros aspectos, né, ligados ao continente da Oceania, falar sobre as questões sociais, né, fatores históricos também, questões econômicas, tá? E abordar, né, mais aprofundamentos aí sobre esse continente. Então, um abraço a todos, pessoal. Essa aula só foi uma revisão, né, daquilo que nós vimos como último, né, assunto do semestre aí passado. Então, espero aí que vocês tenham aí, né, gostado dessa aula, tá ok? Um abraço a todos, pessoal.